E aí, galera que tá acompanhando a MAG, tá no ar mais uma Ponta Cultura. Eu sou a Mariana e tô de volta para receber a Agnoise. A gente vai conversar um pouquinho sobre vocês e também sobre o Festival do Goiânia Nós, que aconteceu no último fim de semana. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou deixar vocês se apresentarem para quem ainda não conhece. Meu nome é Fred, sou baterista do Agnoise e tô com meu amigo aí, o Pedro, falei. Oi, eu sou o Pedro, eu sou o baixista do Agnoise. E vocal. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é ser uma banda underground em Goiás, qual que é o significado de fazer parte disso no contexto cultural daqui, como que vocês percebem e também sentem o preconceito e qual que é a valorização que Goiás tem com o underground comparado com outros lugares como São Paulo, enfim. Vixe, é um trabalho muito difícil, porque a gente não tem muita possibilidade de a gente poder explorar e tipo assim, e ficar à vontade de fazer nossa arte, nosso trabalho, assim, que é como se fosse um segundo trabalho. A gente faz isso mais pela paixão mesmo de tocar, porque isso não tem nenhum tipo de retorno financeiro específico, na maioria das vezes. Então, e também por questão da valorização, é muito difícil, tinha que ser algo muito do underground para o underground mesmo, assim, porque só para a gente depender de editais de cultura, coisa do tipo assim, é muito difícil a gente poder conseguir virar e fazer alguma coisa assim relevante ou tirar algum tipo de lucro. Então é algo bastante complicado mesmo e trabalhoso, na verdade, assim. E sobre o underground é um espaço extremamente complicado, né? Lidar com pessoas é extremamente complicado. Mas tem muitos amigos que a gente conhece muita gente legal que ajuda a gente e tal. E também eu acho que é um espaço que a gente pode disputar, assim como todos os outros espaços, né? Não no sentido de competitividade, mas de disputa de campo político mesmo, assim. Então, dentro do underground, assim, tem essa questão da político mesmo, assim, dentro dos problemas que acontecem dentro da cidade, do cenário, tanto de espaço quanto de cultura ou de pessoas, assim, né? Então, é um espaço bastante diversificado, complexo, e é difícil de lidar porque são pessoas, ademais, né? Ainda mais para quem é jovem como nós, que é um espaço que já é bem pré-estabelecido já, né? Então, mas é divertido. Quando você conhece, quando você sabe o que faz, você conhece as pessoas, porque geralmente são as mesmas pessoas, né? Então, a gente vai indo fazer a nossa parte. Apesar de tudo, vocês já conquistaram um bom espaço no meio alternativo da cidade. E, pelo que eu sei, vocês têm visões um pouco diferentes sobre estar inserido nessa cena. E eu queria saber o que cada um pensa sobre isso. Então, a cena é muito... que nem o Fred falou, já é um espaço pré-estabelecido. Então é algo muito difícil da gente, tipo, falar o que é e o que não é, porque tá sempre mudando. Tipo, por exemplo, quando eu comecei a colar em shows e tudo mais, era uma galera, já não é mais essa mesma galera. E tudo vai mudando durante o tempo, velho. Então acaba que tudo tá inserido na cena. Mesmo que a gente não queira, tudo tá inserido na cena e tudo fica junto no final, porque são sempre as mesmas pessoas. É muito difícil captar uma nova galera, que nem tipo em outros gêneros assim e tudo mais, por causa que é um espaço que não é tão igual aos outros e também a gente não tem a mesma valorização. Por exemplo, quase ninguém do hardcore e quase ninguém do metal assim sabe o que é um edital. Enquanto pessoas, assim, tipo, de uma faculdade de música que estão fazendo um MPB, alguma coisa assim, eles têm muito mais esse acesso do que a gente. Então acaba que a cena tem que se abraçar e a gente tem que começar a entender melhor essas coisas. Tipo assim, pegar o que também é nosso. O som de vocês é uma coisa bem áspera, tem muito barulho, né? E queria que vocês falassem como que a bateria e o baixo distorcido de vocês se conectam com um sentimento de revolta quase que visceral, assim. O que vocês acham que a música... Vocês acham que a música tem que soar dessa forma
para dizer o que vocês dizem? E aí também, com as letras das músicas, apesar de muitas vezes inaudíveis, tem algum objetivo ou sensação específica que vocês buscam provocar em quem tá ouvindo? Eu acho muito doido, porque o Agnóis é tipo... Eu sempre quis fazer um negócio bem diferente, assim. Então o Agnóis, ele tem um aspecto completamente disruptivo, que é fazer som pesado, sem incluir guitarra, né? Porque geralmente a guitarra é o principal instrumento, assim, de todos, né? Então, a partir da cozinha, né? Que essa cozinha que o pessoal chama que é a bateria e o baixo, que geralmente está sempre no aspecto de fundo, né? Da banda. Então, a gente poder trazer esse fundo à tona, né? É um elemento disruptivo que eu sempre achei interessante, né? E as letras são todas em português, a gente sempre faz as coisas em português, né? Apesar de ser muitas das vezes não ser audível, né? Eu acho que o Agnóis é até, de certo modo, entendível, né? Compreensível, porque não é extremamente pesado, assim, é só um... tem muita coisa pior, na verdade. Então, eu acho todo esse lance do Agnóis, né? De usar o baixo, a bateria, ao invés de ser, tipo, sei lá, uma guitarra, eu acho que todos esses conjuntos são elementos disruptivos, assim, que a gente construiu. E pra gente poder chegar, assim, no nosso lugar, chamar a atenção já, saca? E fazer o máximo que a gente conseguir com o mínimo, sabe? É isso. Você quer falar alguma coisa? Tá bom. O estilo de vida de vocês, com o caos da cidade e as críticas ao mundo motorizado, estão bem presentes nas músicas. Vocês diriam que ter acelerado mais o som de um tempo pra cá é reflexo de quê? Tipo, tem alguma coisa por trás? Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Eu acho que se for parar pra pensar de tudo que aconteceu desde o começo do Agnóis até agora, com certeza a nossa vida tá muito mais acelerada e a gente sempre vai estar se adaptando ao mundo capitalista e isso é inerente da gente, velho. Só que as músicas terem acelerado também é muitas das nossas referências, porque o Agnóis nunca seguiu uma linha de raciocínio, assim, nossa, a gente vai fazer isso, depois aquilo. Normalmente a gente começa a tocar, toca e sai alguma coisa. E a gente vai tocando isso 1 milhão de vezes até virar outra coisa. Então eu acho que vai mais das nossas referências mesmo, do momento. Porque não tem nada a ver o gênero, nada faz sentido e tudo vai ser diferente sempre. E quais que são essas referências atualmente, assim? Também para além do punk, do hardcore, que outros gêneros influenciam vocês atualmente? Olha, eu tô escutando muito soul music. Eu escuto bastante, eu gosto pra caralho. Tô ouvindo... Mas hoje em dia eu escuto bastante só hardcore, assim, na verdade, punk, saca? The Beat. Deixa eu ver. Tô escutando uns hip hop anos 90 também, assim, algumas coisas desse tipo. Que não dá pra gente ficar escutando a mesma coisa sempre, né? Embora a gente tenha uma base ali de referência. Mas... tô tentando escutar mais coisas latinas, afro-cubanismo também, eu acho muito massa. Então... nessas linhas alternativas tô ouvindo mais isso. Mas principalmente, assim, na linha principal eu escuto bastante hardcore e punk mesmo, assim. Eu escuto muita coisa mesmo. Mas... ultimamente... já, sei lá, tem um mês que eu só escuto Bad Brains. Mas... eu acho que eu escuto muito Power Violence também. Eu escuto mais na linha do metal, hardcore, assim. Eu não tô escutando ultimamente tantos outros gêneros. E quando eu escuto é tipo um trap, assim. Mas isso a gente não pode contar pra ninguém. Às vezes um hip hop também, anos 90, assim, muito bom. E apenas isso mesmo. Agora, sobre o Festival do Goiânia Noise, o que vocês mais curtiram assistir? Vocês estavam ansiosos por alguma atração? Conta como é que foi. Eu tava louco pra poder ver o Violator e o Varukers, né? O Violator, que é uma banda de thrash metal lá de Brasília, que é um pessoal que eu sempre usei de referência, assim. Que a última vez que eles vieram pra Goiânia tem mais de 10 anos, e eu não consegui ir no show, e agora consegui ir, foi muito massa pra caramba. E o Varukers, né, que é uma referência mundial no punk aí.
Banda inglesa dos anos 80. E os caras estão na atividade até hoje, né? Praticamente 50 anos de banda aí. E acho que são a terceira vez que eles vieram pra Goiânia já, então foi bastante legal. Eu curti bastante. E as outras bandas que eu gostei bastante também, que eu pirei, assim, que eu não conhecia, foi o Punho de Maim, que é uma banda preta. Tem 2 mulheres e 2 homens pretos, assim, achei muito massa. Asfixia Social também, que é tipo um punk, só que também com instrumento de sopro, tem trompete, saxofone, assim, um negócio meio rap também, achei muito massa também. Polynoise and the Cracks, eu acho que é o seu nome, uma banda lá de São Paulo também, eu curti pra caramba também. E, tem muita bandas aí, não vou lembrar agora, mas... o Noise, ele sempre mistura esses elementos, assim, de bandas diferentes, então... Eu achei bastante divertido, assim, gostei pra caramba. Sim. Eu queria ver o Violator, tava muito animado pra ver, vi o show inteiro. Só que os outros dias eu não consegui ir, porque eu tava trabalhando, então... Foi o Violator mesmo, no dia que eu fui. Show da Altara também. Show da Altara também foi massa. Banda daqui de hardcore de Goiânia, muito bom também, foi massa. O que significa para vocês, uma banda do underground, tocar em um festival tão grande como Goiânia Noise, que é um dos mais importantes da cidade? Quais as perspectivas acerca disso? Como vocês sentem essa diferença de tocar nas ruas ou em outros formatos? Enfim, o que vocês preferem? Eu acho muito legal que a gente consiga ter esse espaço. E isso é muito legal pra gente, porque a gente não tem tanto tempo assim de banda. A gente é 2 moleque muito novo e a gente tá conseguindo o nosso espaço. Isso é muito legal. E isso mostra que o underground tá se renovando, tem coisa nova surgindo. E a gente só espera que isso só role mais vezes e mais bandas consigam fazer isso também. Porque é muito importante, acaba que a gente, 2 moleque tocando pra um montão de gente assim, velho. Várias pessoas novas vendo nosso som, várias pessoas de bolhas diferentes que a gente talvez nunca atingiria. Isso é muito importante, isso faz as coisas girarem. E eu adorei tocar no Goiânia Noise. Eu gostei também, justamente porque por conta desse sentido de misturar as tribos, assim, vamos dizer assim. Porque quando tem esses rolês que mistura, que é um evento que não tem muito a ver assim, com o nosso gênero, são os eventos que eu mais gosto, assim, de fazer zoeira, assim, sei lá, assim, de causar impacto mesmo, assim. E o pessoal vem conversar depois, assim, mesmo não sendo muito da afinidade, mas eu acho que o Agnóis é uma banda que ele é bastante inclusiva nesse sentido, assim. Tipo, que é um som pesado, só que também ele é um som diferente, mistura muitas coisas, assim, sabe? Sem deixar de ser pesado, né? Mas... E também eu achei bastante legal por causa disso. E só que no caso eu prefiro tocar na rua. Eu acho que tocar na rua é muito mais divertido no chão, principalmente, sem palco nenhum. Tocar no chão, assim, ficar cada vez mais próximo com o público, porque, por exemplo, no Goiânia Noise eu toquei num palco lá no teatro que era enorme, assim, tipo, cabia umas 20 pessoas naquele palco lá de banda, assim. E nós é só 2, e eu sou a bateria que ficou no fundo ainda, assim, tipo assim, parecia que eu tava tocando em cima do planeta, assim, não tinha ninguém, assim, sabe? Mas... eu prefiro tocar no chão, mais perto do público, assim, o pessoal pertinho, assim, um clima bem quente. E é isso aí. Por último, por que vocês acham que quase sempre vocês são os primeiros a tocar, e abrir os shows, e raramente são os últimos a fechar o evento? Pai? Você tocou na ferida. Mas... eu acho que é um período, assim, que acontece com todas as bandas, assim, eu acho, do mundo, assim, sabe? E acaba que não é tão ruim, assim, na verdade, dependendo da organização do evento, você abrir. Porque, por exemplo, você consegue abrir, se for num horário razoável e que o público tiver chegado, né? Que é uma coisa que não acontece em Goiânia, na verdade. O pessoal nunca chega no horário, né? Mas... se a gente for abrir para alguma banda que é muito legal, que você gosta bastante, assim, eu acho legal e você consegue tocar e ficar tranquilo, aproveitar o rolê e tal, assim. Porque sempre tem aquela ansiedade antes de tocar, você não pode ficar muito doido, assim. Ou então você fica, não sei, mas não vai ficar daquele jeito, sabe? Eu, pelo menos, eu tento ficar bem quietinho, assim, até eu poder tocar.
E eu acho que o pessoal acaba fazendo isso. Primeiro porque a gente é uma banda nova, né? A gente tem aqui 3 anos e meio de existência, eu acho. Mas também, principalmente, eu acho, porque a gente é uma banda de baixo e bateria, justamente. Então, a mais fácil de todas. Porque por questão de passagem de som, assim, é só plugar o baixo, afinar as cordas e eu monto a minha bateria, tá pronto já, praticamente. Assim, é isso, sabe? E o pessoal adora utilizar isso pra poder passar o som de maneira porca, inclusive, né? Que o problema de ser a primeira banda é porque às vezes o pessoal nem chegou, o pessoal do som mexe na mesa de som, nem tá muito ali, né, dentro do rolê ainda, saca, no clima. Então mexe alguma coisa, qualquer coisa lá no som e deixa lá e o som fica uma merda. Então paia por causa nesse sentido aí. Se fosse em outro lugar, tipo, sei lá, não sei como é que é em São Paulo, assim, né, não cheguei pra lá. Mas se o pessoal pelo menos chegasse no horário, né, seria legal, não teria tanto problema abrir, né? Mas é porque ninguém chega mesmo assim. Aí você se esforça pra caralho, gasta dinheiro pra ensaiar toda semana. E você acaba tocando pros mesmos 10 amigos que vão lá te ver, pelo menos. Mas é isso. Obrigado. Bom, gente, chegamos ao fim. Muito obrigada por terem vindo. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Gostei bastante. Obrigado, Mari. Uhul! Eba!